Bem-vindos de volta ao nosso curso de tarot terapêutico. Agora nós vamos falar sobre a parte mitológica. Então, no tarot terapêutico, principalmente no mitológico, nós temos o Hades como sendo representante da morte. Quem que é o Hades, né? Ele tem toda aquela história que a gente já veio contando em outros capítulos mais sobre Zeus, mas ele é o irmão de Zeus. Então tem toda a história do pai dele, Cronos, não sei se vocês lembram, volta algumas aulas para entender como é que ele foi parar no reino das trevas. Então, na carta, o rio é o rio Estígio, odiado, vai representar esse estágio que nós precisamos atravessar para atingir o mundo das trevas. Né? Fala do barqueiro, que antigamente, né, nas culturas medievais, o que as pessoas acreditavam, culturas anteriores, que tinha que dar a moeda para o barqueiro, para que a pessoa atravessasse para o mundo das trevas através do rio. É isso, as pessoas acreditavam, tinham essa crença, era a mitologia da época, muito antes, em tempos antes de Cristo. Então, os rios, eles têm muito significado na mitologia. Você tem rio Ganges, né? Todas as questões da mitologia indiana estão envoltos nesse rio. Nós temos o rio Jordão, que é na parte mais cristã, na parte mais judaica, onde que tem toda a simbologia com o rio, assim como as montanhas também tem muito significado, né? Na parte mais religiosa. Então, o mundo das trevas, né, há milênios atrás, acreditava-se que alcançava através do rio. Então, esse rio é de luto, dor, tá ligado com a lágrima, tá ligado com o sofrimento, né? É um rio, é fundamental como a alegria. Então, a gente tem que ter a dor, tem que ter a tristeza em harmonia com a alegria dentro de nós. Esse é o equilíbrio. Né? O cérebro ele vai responder quando está triste, com eventos tristes, você não vai sorrir. Né? Então, assim, é natural do cérebro que a gente possa sentir todas as coisas. O que é patológico é permanecer no luto, é permanecer na dor, é permanecer na amargura, na melancolia. Tá? Então, a túnica do Hades, que é preta, representa aqui para nós, do Ocidente, o luto e a dor. Já você vai ter no Oriente, os chineses, eles têm o branco como luto e dor e o preto como uma cor auspiciosa. Então, depende muito também do significado. Você vai ver o tarô mitológico com essa conotação. Se você der para uma pessoa da China para fazer essa leitura, ela não vai conseguir entender como luto e dor a cor preta. Então, veja que o arquétipo ele tem uma conotação, mas se você tem as suas crenças pessoais diferentes daquilo que está sendo apresentada pelaquela carta, pode significar outra coisa. Então, a gente não vai ficar preso àquilo que é geral do arquétipo. Mas a gente vem trazendo também as questões pessoais. Muitas vezes eu viro a carta para a pessoa e pergunto: o que você está vendo aí? Porque a pessoa está tendo uma visão totalmente diferente daquilo que a carta quer passar. Às vezes a mesma carta tem vários significados dependendo de quando a gente está fazendo essa leitura para a pessoa. Então vamos lá. O sol nascente no fundo, que é quando a pessoa atravessa o rio, a amargura, a tristeza que ela está passando na vida dela, ela chega no outro lado, é a esperança, é o futuro, é uma diferença de estágio. Ela está passando de um estágio, uma fase da vida dela, para uma nova fase. A criança oferecendo a flor está representando que ela está confiante, apesar de tudo que está acontecendo na vida dela, que não está se abalando com isso, que aquilo não está interferindo na vida dela. E a criança, ela é inocente, ela muitas vezes nem percebe realmente a gravidade das coisas que estão acontecendo ao redor dela, né? E ela consegue, essa confiança consegue
ajudar a trabalhar essa dor. O momento que a pessoa está confiando no terapeuta, ela vai amenizando a dor dela também. O momento que ela está confiando de passar pelo processo, ao invés dela lutar contra o processo que ela está passando, porque dentro do luto, né, a psicologia até fala o quanto que uma pessoa ela tenta negar o luto, ela tenta fugir dessa situação, ela tenta de muitas formas não vivenciar aquela tristeza tão necessária e saudável. Então, somente as crianças não têm vergonha de expressar realmente o que estão sentindo. O adulto quer prender isso dentro dele, não demonstrar, mostrar que é forte, mostrar isso, mostrar aquilo que não condiz, é incongruente. Bom, o Hades é algo invisível, é uma dor que a gente não está percebendo. E o seu reino é repleto de coisas ocultas, né? Ali dentro do reino, a gente já sabe que é o inconsciente, que pode ter de tudo, tanto nossas potencialidades quanto nossas fraquezas, nossas dores, aquilo que a gente guarda. Ele é o filho de Crono com Reia, irmão de Zeus, que aí vamos lá, volta. Zeus toma o poder porque a mãe, vendo que ele engolia os filhos, né? Aí foi feita toda aquela trama, o Crono morre, e aí o Zeus toma o poder. O que ele faz? Ele manda o irmão dele, Hades, para tomar conta do reino das trevas. A gente não sabe se Hades gostava muito disso, de estar ali, né? Mas, como ele recebeu essa herança, ele tinha enorme poder. E tudo que ele decidia nas trevas era irrevogável. O que os deuses tinham que obedecer essa questão. Juntando com a questão das moiras, né, o Hades vai ter a função ali também, né? Então, ele é a configuração da finalização definitiva. Essa experiência que pode ser dolorosa ou não, mas é uma experiência que está finalizando. Então, depende muito da capacidade do indivíduo de aceitar isso, aceitar o fato daquilo que está acontecendo na vida dele, reconhecer a necessidade de fechamento de ciclos e não ficar, então, em depressão, melancolia, porque a depressão, ao nascer uma criança, por exemplo, a depressão pós-parto, a depressão infantil, ela está ligada aí. Né? Então, essa separação, essa coisa de se desfazer de algo. Separações, divórcios também, elas estão ligadas aí, né? Então, se a pessoa consegue reconhecer o fim de ciclo, entender que realmente tudo tem início, meio e fim, aceitar a próxima etapa da vida, ela não vai ter. Né? Ela vai aceitar melhor, não vai se tornar algo patológico, uma depressão. Né? Então, depressão de todos os tipos não vão acontecer. Vai sim acontecer um estado, um período de luto, de tristeza, mas depois é superado e a pessoa segue em frente. E quando ela olha para trás, não dói. Que ela olha para trás, ela consegue ver a experiência. Então, quando a pessoa está em depressão, é igual quando tem essa separação. Né? A pessoa estava no aconchego do útero dela e ela vai enfrentar a realidade. Então, ela já começa uma vida deprimida do útero da mãe. Né? Quando a criança não se conforma que ela saiu do útero da mãe, ela vai enfrentar a depressão infantil. Quando a mãe não se conforma que ela teve uma criança que se separou de dentro dela, né? Ela tem depressão pós-parto. Quando há uma finalização, um divórcio, tem depressão também. Agora, quando não, ok, agora é uma nova fase. Vai aproveitar aquela fase da vida, então a gente está curado, só está vendo como uma fase. Boa ou ruim, não importa, mas é uma fase. Então, é aceitar a finalidade de ter fases e a finalização de cada fase. Aprender como experiência. Depois voltamos aí com mais uma carta.